Boa tarde a todos. Boa tarde. O município de Açaí vem trazer à população e aos vereadores presentes a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2026. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós vamos apresentar as metas fiscais do município, que são as receitas e despesas. Seguidas, a Secretaria de Saúde vai apresentar as metas deles, que eles têm uma lei própria para cumprir, a Lei 141 de 2012. Então, seguindo, nós trouxemos o conceito do que é audiência pública. A audiência pública nada mais é do que trazer à população tudo que a administração faz, arrecada e gasta, que o dinheiro público está sendo aplicado ou não no município. Então, nós temos o conceito de despesa pública. Então, essa despesa é tudo que a entidade gasta para que o município esteja ativo, sejam as despesas correntes ou capitais. As despesas correntes são aquelas para manutenção de todos os serviços e as capitais são aquelas para patrimônio, para aumentar o patrimônio da entidade. Seja uma construção, seja aquisição de algum equipamento, algum veículo, tudo em prol do município. Nós trouxemos a base legal da audiência pública. Então, nós temos por obrigação, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que nós precisamos trazer à população e aos vereadores, que são representantes deles, tudo que é gasto. Seguindo aqui, nós temos a Lei Complementar 141 da Saúde, a própria Constituição Federal, que ela regulamenta as leis do PPA, LDO e LOA, e aqui estão as nossas leis municipais vigentes. Então, nós temos PPA, a Lei 19.1948, a Lei da LDO 1930, e a Lei de LOA, que é a Execução Orçamentária, a 1945. Perdão, 1947. No primeiro quadro, nós temos receitas correntes. Tivemos uma previsão de R$ 78.589.560. Nesse primeiro quadrimestre, tivemos uma arrecadação de R$ 33.431.746,41. Isso perfaz 42,54%. Dentre essas receitas correntes, nós temos receitas tributárias, receitas de contribuição, patrimonial, previsão para industrial e agropecuária, receitas de serviços, transferências correntes, outras transferências. Nós vamos falar somente da execução, que a previsão está na mão de vocês e vai ficar disponível no site. Então, nesse primeiro quadrimestre, para receitas correntes, o acumulado total foi R$ 33.431.746,41, o que perfaz um percentual de 42,54% da arrecadação. As receitas tributárias, que são as receitas dos impostos só do município, como IPTU, Imposto de Renda e outras, nós tivemos uma arrecadação nesse primeiro quadrimestre de R$ 5.660.812,30, o que perfaz 46,57%. Receitas de contribuições, nós tivemos R$ 790.030,91, percentual de 26,48%. Receitas patrimoniais, que são as receitas de rendimentos bancários, mais algumas outras de aluguel, que são bem poucas, tivemos uma arrecadação total de R$ 2.202.360,57, perfazendo 20.021,46%. Industrial e agropecuária, nós não tivemos. De serviços, nós tivemos uma arrecadação de R$ 149.923,94, um percentual de 32,95%. Transferências correntes, tivemos uma arrecadação de R$ 24.555.813,42, um percentual de 39,43%. Outras receitas correntes, nós tivemos a arrecadação de R$ 72.805,27, perfazendo 10,86%. Seguindo, nós temos o quadro das receitas de capital. Essas receitas de capital, elas só podem ser gastas com despesas de capital, ou seja, para construção ou equipamento. Tínhamos uma previsão de operação de crédito de 10 mil, tivemos uma arrecadação de R$ 326.126,76, perfazendo 3.261,27%. Transferências de capital, nós não tivemos previsão,
nós tivemos a arrecadação de R$ 2.915.556,47. Como não tinha previsão, não tem percentual. Então, na receita bruta prevista, que é a soma de receitas correntes mais capital, de R$ 78.601.560, tivemos uma arrecadação de R$ 36.673.429,64, o que perfaz 46,66%. Nós temos as deduções da receita, que elas entram na receita bruta, mas elas saem por efeito de lei, como o Fundeb. Vem o recurso total para o município e esses 20% do que vem volta para a União para compor o fundo de reserva do Fundeb, que volta de acordo com alguns índices calculados pela União. Então, tínhamos uma previsão de dedução do Fundeb de R$ 8.101.560 e tivemos uma arrecadação, ou seja, uma dedução de R$ 3.486.900,55, o que dá 43,04%. Agora nós chegamos ao cálculo da receita líquida, que são todas as receitas menos essas deduções. Então nós tivemos um total de R$ 70.500.000. Desse valor, arrecadamos R$ 32.992.899,04, o que perfaz 46,80%. Se a gente for calcular por quadrimestre, a gente esperava 33,33%, uma dízima periódica. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós já alcançamos quase 50%. Podemos seguir. Dessas receitas, nós trouxemos descritivamente as receitas tributárias. Então, são IPTU, tínhamos previsão de R$ 3.902.500, arrecadou R$ 2.620.228,02, um total de 67,14%. Imposto de renda, R$ 2.360.000, arrecadamos R$ 773.781,75, 32,79%. De ITBI, R$ 1.202.500, primeiro quadrimestre nós arrecadamos R$ 672.983,56, um percentual de 55,97% em relação à previsão. De ISS, prevíamos R$ 3.021.000, arrecadamos R$ 961.196,07, o que faz 31,82%. Contribuições de melhorias, nós temos um valor representativo de previsão de 4.000, mas sem realização. Taxas, prevíamos R$ 1.666.000, arrecadamos R$ 632.622,90, um percentual de 37,97%. Então, do total das receitas próprias brutas, com previsão de R$ 12.156.000, nós arrecadamos R$ 5.660.812,30, o que faz 46,57%. Tivemos alguns descontos e renúncias de receita nesse período de R$ 189.521,25. Então, nós tivemos uma receita líquida de R$ 5.471.291,05, o que condiz a 45,01% só de receitas próprias. Seguindo, nós temos a composição da receita corrente líquida. Esse quadro serve para cálculo de índice de pessoal, então ele é acumulado de 12 meses. Então nós temos o período de maio de 2025 a abril de 2026. Então, dentre essas receitas, as capitais não entram e nós temos a dedução das emendas parlamentares. Então, para efeito de cálculo, nós temos uma receita líquida ajustada de R$ 87.229.060,50. Podemos seguir. Nós entramos no quadro 5, que são as despesas correntes de capital. Então, como nós dissemos, assim como as receitas elas são divididas em correntes de capital, a despesa também. Então, nós tivemos uma previsão de R$ 64.315.400, tivemos uma atualização de dotação para R$ 71.684.180,29. Empenhamos R$ 25.438.397,82, o que é 35,49% em relação à dotação atualizada. Nós liquidamos R$ 20.841.437,06 e pagamos de tudo isso R$ 19.999.680,83, o que condiz a 27,90% em relação à dotação atualizada. Despesas de capital.
tínhamos uma previsão inicial de 2.493.600, uma dotação atualizada de 13.757.433,53, empenhamos R$ 6.045.796,93, que faz 43,95%. Liquidamos R$ 3.462.749,96, que faz 25% em relação à dotação atualizada, e pagamos disso R$ 3.410.087,91, 24,69% em relação ao empenhado. Isso só despesa de capital. Somando tudo, nós tivemos uma total de previsão para o município de despesas de R$ 67.200.000, atualizamos para R$ 85.832.613,82, empenhamos nesse quadrimestre R$ 31.484.194,75, o que faz 36,68% em relação à dotação atualizada. Liquidamos R$ 24.304.187,02, o que condiz a 28,32%. E pagamos R$ 23.409.768,74, um total de 27,27% em relação à dotação atualizada. Podemos seguir para o próximo quadro? Gastos de pessoal. Então, neste quadrimestre, de maio de 2025 a abril de 2026, a receita bruta, para efeito de cálculo, é R$ 34.081.481,64. A RCL ajustada, que é para podermos calcular, temos R$ 87.729.060,54. Então, neste primeiro quadrimestre, nós tivemos um resultado de 38,89%. Então, nós temos aqui uma evolução por quadrimestre. No mesmo período do ano passado, nós estávamos com 37,24%. Em agosto, 38,24%. Em dezembro, fechamos com 37,77%. E agora nós estamos com 38,89%. Próximo quadro, ele é a posição da dívida fundada, que nada mais é que são as dívidas a longo prazo, que ultrapassam o exercício financeiro. Então, nós temos precatórios, que perfaz hoje R$ 1.849.572,82, que em relação ao total da dívida é 16,69%. Nós temos uma amortização da dívida da extinção de fundo de R$ 52.662,05, o que dá 0,48%. Com a agência de fomento, em relação à Avenida Rio de Janeiro, nós temos uma dívida de R$ 5.649.221,14, o que dá 50,98% da nossa dívida. Com a agência de fomento do Pau d'Arco, nós temos ainda inscrito já R$ 2.840.019,20, um total de 25,63% em relação ao total da dívida. E com a Caixa Econômica, que é a operação para o transporte, ainda temos um saldo em abril de R$ 690.332,56, que faz 6,27%. Então, o total da nossa dívida fundada em 30 de abril está com R$ 11.081.807,77. Lembrando que os precatórios, eles têm uma data para pagamento dos tribunais. Então, a gente só baixa do nosso saldo quando eles emitem a certidão. Já paguei fulano de tal, nesse período a gente consegue baixar desse saldo. Então, pode ser que o que esteja aqui esteja bem menor. E ainda não contamos com a inscrição para 2027, que ainda acabamos de receber para fazer a questão da boa de 2027. Seguindo, nós apresentamos os limites para a educação. Nós trouxemos dois índices para serem apresentados hoje. O 25%, que é o índice constitucional, e o 70%, que é da LDB, mas a própria Constituição no artigo 212. Dos 25%, nós aplicamos 25,6%. Por quê? Porque a nossa base de cálculo para a arrecadação municipal de tributos para esse tipo de categoria era R$ 22.273.234,58. Era exigido empenharmos R$ 5.568.308,65. Nós empenhamos R$ 5.580.850,69, que faz 25,06%. Já no Fundeb, o valor mínimo exigido
era R$ 2.854.834,96 em relação às receitas do Fundeb mais o VAR que veio em implementação, incluindo o EPI. Então, nós aplicamos R$ 3.874.830,13, que faz 95,01% em relação ao total arrecadado por essa receita. Seguindo, nós temos o quadro da criança e adolescente, que tem por base a execução da despesa da subfunção 245 na contabilidade. Então, nós tínhamos uma previsão de despesas correntes de 299 mil, nós atualizamos esse valor para 750.539,75. Dessas despesas, nós empenhamos para despesas com pessoal R$ 44.602,65 e liquidamos R$ 44.602, o mesmo valor, o que faz 25,49%. Outras despesas correntes, nós tínhamos a previsão de 124 mil, atualizamos para 575.539,75, empenhamos 17.221,33, o que faz 2,99%, e nós liquidamos R$ 12.194,76, que faz 2% em relação à previsão. Despesas de capital, tínhamos a previsão de 3 mil, manteve a mesma dotação, mas não empenhou. Então, de um total de 302 mil, foi atualizado para um total de 753.539,75, empenhamos um total de 61.823,98, que faz 8,20% em relação ao localizado. E a liquidada, R$ 56.797,41, um total de 7,54%. Seguindo, nós temos o quadro da saúde. Nós trouxemos a base legal, né, que é o artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, o qual pede que sejam demonstradas tanto a aplicação financeira quanto as produções de serviço que a Secretaria apresenta. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar o quanto significa isso de aplicação de índice municipal. Então, de uma receita de R$ 22.233.234,58, nós empenhamos R$ 2.955.342,03, que faz 13,27%, e liquidamos R$ 2.180.431,45, o que faz 9,79%. Em relação às metas fiscais, eu apresentei tudo o que a gente preparou para vocês. Tem alguma dúvida? Acredito que não. Então, vamos seguir com a apresentação na parte da saúde. O pessoal vai apresentar o serviço ofertado à população. Vou apresentar a produção do serviço da Secretaria de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2026, conforme prevê o artigo 36 da Lei 141. Então, iniciando ali pelo atendimento básico em saúde, da Estratégia de Saúde da Família. Então, no período, a visita domiciliar do ACS deu um total de 7.331, visita domiciliar do auxiliar de enfermagem 253, visita domiciliar do médico 103, curativos 318, troca de sonda domiciliar 35, imunização 4.503, eletrocardiograma 226, coleta de exames preventivos 182, teste rápido 772, reuniões de grupos e palestra, um total de 18. Consultas médicas com o pessoal próprio e do programa Mais Médicos. Então, nesse período, a Secretaria contava com servidor estatutário 1 e os médicos do programa Mais Médico 4. Então, totalizando um total de 5 médicos. Acho que falta corrigir, né? Seria 5 médicos. Consulta credenciadas, é um total de 9 médicos. Na especialidade de ginecologia, no período foi um total de 643 atendimentos e o valor pago de R$ 52.449,51. A especialidade de pediatria, um total de 728 atendimentos no período e um valor pago de R$ 73.950,24. A especialidade de psiquiatria, um total de 610 atendimentos e um valor pago de R$ 61.963,80. A especialidade de ortopedia, uma quantidade de atendimentos, 800 atendimentos no período,
e o valor pago no 65.256. Cardiologia, um total de 728 atendimentos e um valor pago de 63.264,90. Então, essas especialidades deu um total de 3.509 atendimentos no período e um valor pago de 316.884,45. Também tivemos clínico geral com 3 médicos, um total de 3.861 atendimentos e um valor pago de 131.196,78. Volta só um pouquinho, Gi. Fonoaudiologia, um total de 659 atendimentos e um valor pago de 22.485,08. Então, nesse período, por meio de credenciamento, totalizou total de 8.029 atendimentos e um valor pago de 470.566,31. Também temos 2 contratos com o consórcio Sismepar. Então, temos o contrato de rateio entre os municípios e o contrato de exames. Então, no contrato de rateio, total de consultas médicas especializadas, 497, procedimentos 91, exames laboratorial 900, radiografia 9, ultrassom 75 e eletroencefalograma 42. Então, por meio do contrato de rateio, um total de 1.564 atendimentos. Também temos o contrato de exames. Então, por meio do contrato de exames, exame laboratorial 26.667, exame de radiografia 347, ultrassom 1.598, tomografia 170, ressonância 121, fornecimento de óculos 47, ecocardiograma 48, densitometria óssea 27, fornecimento de prótese dentária 43 e endodontia 18 atendimentos. Então, no período, um total de 29.086 atendimentos por meio do contrato de exames e um total geral dos 2 contratos de 30.650 atendimentos. Temos também o credenciamento credenciamento próprio com o Laboratório São Lucas, que no período totalizou 10.997 exames e um valor pago de 67.009,50. Transporte de pacientes. Então, no período, para Curitiba foi realizado um total de 33 transportes, para Ibiporã 124, para Londrina 4.946 e para Araponga 107, total de 5.210 pacientes transportados nesse período. Policlínica, os profissionais de nível superior, então assistente social 82 atendimentos, odontologia individual 472 atendimentos, psicologia 573 e a fisioterapia 1.162. Essa internação com álcool e outras drogas agora é por meio da assistência social em parceria com a Secretaria de Saúde, então a gente não tem essa informação no momento, tá? Vigilância sanitária, atividades educativas, 41 ações, inspeções 25, atendimentos a denúncia e reclamações 66, raiva e acompanhamento de animais agressores 12, envio de insetos peçonhentos para identificação 12, dispensa de licença sanitária 62, coleta de material biológico para pesquisa de esporotricose, que é o cérebro do morcego, uma ação, ações relacionadas ao programa Vigiágua, que é a qualidade da água. Então, coletas para o laboratório da UEL foram enviados 35, análise de cloro em campo 21 e turbidez 76. Trabalho em conjunto com a Polícia Civil, incineração de entorpecentes não teve no momento. Investigação de acidente de trabalho grave teve 4 investigações. Investigações de acidente com insetos peçonhentos não teve. Investigações de mordedura de roedores. Investigação de possível caso de botulinose felina também não teve no período. Trabalho de busca e coleta de escorpiões e orientações teve 10 trabalhos realizados nesse período. Autorização de exumação, 2 ações e investigação de febre maculosa também não teve no período. As ações da vigilância ambiental de endemias. Então, no período,
foi implantado, né, 59 armadilhas ou trampas no município, em todo o perímetro urbano, onde são retiradas e coletadas semanalmente pela equipe de endemias, né? O diretor está aqui presente também. Então, no mês de janeiro, eles recolheram ali a quantidade de ovos, 9.939, em fevereiro, 10.873, em março, 11.932 e abril, 11.079. Então, totalizou, né, esse trabalho, essa ação da equipe de endemias, de um total de 43.823 ovos coletados e analisados no período. Então, assim, a equipe está de parabéns, excelente trabalho, porque imagina se esses ovos, se fosse o mosquito da dengue aí. Então, e total de 6.031 visitas da equipe, né, referente às ações. Vigilância epidemiológica. Atendimento antirrábico 24, notificação de dengue 93, investigação de óbito 1, acidente de trabalho 52, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C 193 cada, violência interpessoal ou autoprovocada 33, intoxicação exógena 2, suspeito de chikungunya não teve no período, pesquisa de Bar 2, notificação de diarreia 57, notificação de tuberculose 1, notificação de HIV, toxoplasmose, hanseníase, sífilis e sífilis congênita não teve no período, notificação de Covid e notificação de coqueluche também não teve no período. Investigação de surto também não, e imunização total de 4.503 vacinas aplicadas. Assistência farmacêutica é a produção e dispensação da farmácia municipal e a farmácia do Paudalho. Então, no período foram 18.000 dispensações, produção de dispensação do componente especializado, que esse vem por meio da regional, né, do estado. Então, foram dispensados 3.010 componentes, aquisição de medicamentos básicos, insumos e insumo dependente do Consórcio Paraná Saúde, que é a contrapartida do Estado e da União. Então, foi um valor aplicado 56.221,47. Aquisição de medicamentos básicos, insumos, insumo dependente do Consórcio Paraná Saúde, com recurso municipal, que é a contrapartida do município. Um total de 74.999,34. Total de medicamentos dispensados no período, 1.208.572 itens. Isso totaliza um valor de 283.001,34. Total de insumos insulino-dependente dispensados no período 53.277, que totaliza um valor de 35.157,70. Fornecimento de leite especial, formulação infantil e suplemento alimentar. Então, no período foram dispensados 2.072, que totalizam um valor de 121.443,64. Aquisição de medicamentos mediante ofício da Secretaria Municipal por meio de dispensa de licitação. No período foi um total de R$ 18.648,53. Aquisição de medicamentos mediante via judicial, um total de R$ 21.152. Aquisição de componentes não básicos e de alto custo com recurso do município por meio de licitação. Então, deu um total aí de 102.601 itens, que totalizam um valor estimado de R$ 75.011,97. Fornecimento de fraldas geriátricas. No período foi um total de 20.672 itens, que totalizam um valor estimado de R$ 25.826,38. A produção do SAMU. Então, atendimento pré-hospitalar, 352, pacientes que eles verificaram pressão arterial 336, não teve atendimento de parto no período, curativo 48, HGT 222, pacientes que necessitaram de O2 64, transferências realizadas pelo SAMU 64, não veio a vir nesse período, o aéreo 7 atendimentos, imobilização com tala
23, imobilização com prancha 25, imobilização com colar 25 também. Verificação de temperatura 221, atendimento de óbito 4, atendimento clínico 267, atendimento relacionado ao trauma 71, atendimento a pacientes psiquiátricos 12, atendimento relacionados à obstetrícia 13 e atendimentos relacionados à agressão 2. Produção do Hospital Municipal. Então, no período, consulta médica e no pronto-socorro, um total de 6.871, internamento 147, parto normal 1, parto cesárea 12, raio-x solicitados pelos médicos do hospital 688, raio-x solicitado pelos médicos da atenção básica 394, ultrassom 449, teste da orelhinha 18, eletrocardiograma 356 e exames laboratorial 1.792. Só ressaltar ali que o total de partos, parto normal e parto cesárea, totaliza 13 partos e o teste da orelhinha deu um total de 18, porque tem recém-nascidos que têm a necessidade de fazer reteste. Então, por isso que esse teste da orelhinha está superior ao nascimento.